TV Câmara, Campinas. Pela abertura da CPI da merenda, que foi aberta, então, na Assembleia Legislativa, e a gente sabe que aí tem um papel importante de investigar e acompanhar os denúncias de desvio de verba na merenda escolar. Então, o movimento estudantil, novamente, aí está apresentando uma crítica e está em processo de luta para defender a educação pública. Nesse caso, nesse momento, contra o bloqueio dos cursos noturnos, que é exatamente isso que o João Valério e o Tiago vão conversar aqui, vão falar com a gente. A Rafaela, que também é presidenta do Noturno, também a gente está aguardando, é possível que ela chegue aqui no meio da nossa atividade, mas, sem mais delongas, nós vamos começar aí falando da questão do bloqueio dos cursos noturnos, esses cursos que visam e atendem aí maior parte de trabalhadores, né, são estudantes trabalhadores, e que a escola está tendo aí um processo de diálogo e também de conflito para tentar impedir o bloqueio desses cursos. Então, vou passar a palavra primeiro para o João Valério, que vai falar aí das suas considerações. Obrigada pela presença, João, e a palavra está com você. Beleza. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós do Grêmio Estudantil DTCAP agradecemos o convite feito pela vereadora Mariana Conte e agradecemos também a presença de todos vocês aqui. Bom, primeiramente eu sinto que devo me apresentar a todos vocês. Meu nome é João Victor Valério, sou co-presidente do Grêmio Estudantil e sou mais conhecido como Giró, dentro desse mesmo movimento. Bom, estou no terceiro ano do ensino médio e atualmente eu não curso nenhum técnico. Bom, eu venho aqui dizer a todos vocês que, mais uma vez, o Centro Paula Souza falhou conosco. Como já é de conhecimento de alguns daqui, o Centro mandou não só para a ETCAP, mas também para algumas escolas regidas pelo Centro mesmo, um memorando comunicando sobre um fechamento, um bloqueio, dos cursos noturnos do segundo semestre de 2019, inviabilizando a inserção de alunos neste mesmo período. Bom, a minha colega Rafaela iria falar mais sobre esse bloqueio, mas eu não sei, talvez eu tenha que falar essa fala. E primeiro eu acho que eu vou dizer um pouco sobre a história da ETCAP para vocês. Bom, a Escola Técnica Estadual Conselheiro Osório Prado, a ETCAP, antes chamada de COTICAP, pois ainda não era regida pelo Centro, ela possui atualmente 3 cursos técnicos base. O curso de Biotecnologia, Meio Ambiente e Química. Dentro do integrado, a gente tem o integrado ensino médio, a Biotec, a Química e a Biotecnologia também. E nos cursos técnicos, a gente tem os mesmos 3 cursos, que são os cursos que vão ser fechados. Bom, a ETCAP, desculpa, foi criada em 24 de junho de 1964, junto ao golpe militar. Sequelas disso ainda podem ser vistas dentro da instituição. Assim que você entra dentro do campus da ETCAP, você pode ver bem à sua frente, no pátio principal, um aquário, que a gente chama de aquário hoje, que é uma estrutura que antigamente o militar ele ficava lá e ele poderia ver, tinha uma visão muito ampla de toda a ETCAP, e ele poderia reprimir qualquer movimento estudantil ou qualquer movimento de professor que viesse a aparecer. Bom, não só isso, também temos dentro das salas dos segundos a terceiro ano os tijolinhos vazados, que era um instrumento usado pelo mesmo militar, que ficava passando nos corredores e ele poderia ouvir muito bem o que estava sendo passado dentro das salas. E como se isso já não bastasse também, a gente tem janelas dentro das portas em que ele poderia olhar e ver o que estava sendo passado na lousa. Bom, e interessante fato é que o Grêmio Estudantil ele foi ser criado muito tempo depois, devido a essa mesma repressão do governo. Foi ser criado assim depois de muito tempo mesmo, e foi encabeçado por um dos nossos professores, o professor Orestes, que leva o nome do nosso Grêmio, e ele que lutou junto conosco para a gente conseguir ter esse Grêmio dentro do ETCAP, um Grêmio muito participativo. E já dá para ver muito bem a nossa resistência a esse tipo de governo, a esse tipo de repressão. Bom, vamos falar agora de nível da ETCAP, né, que eu acho que é uma coisa bem importante dizer também. Dentro da ETCAP, a gente tem esses 3 cursos integrados, a gente tem a maior média das ETECs, a gente tem a maior média de aprovações, a gente teve 125 aprovações em 2018, e em 2016, que a gente também conseguiu o nosso primeiro lugar, a gente teve 150 aprovações, e 71 delas, aqui em 2018, foi somente na Unicamp. E, assim, você bloquear esses tipos de curso da ETCAP é realmente uma
uma sabotagem com o próprio município. Porque fechamos técnicos de química, fechamos técnicos de meio ambiente, fechamos técnicos em biotecnologia, e não esquecendo o fato de que Campinas é um polo químico. A região mesmo metropolitana de Campinas é um polo químico que tem entre 30 a 40 empresas somente na área química que poderiam contratar os químicos da ETCAP, os biotecnólogos e tudo mais. Então, realmente, você tirar esses cursos é você tirar emprego, é você tirar alfabetização, é você tirar realmente uma educação de qualidade do povo aqui de Campinas, do povo da região metropolitana de Campinas. Então, bom, com isso eu fecho minha fala. Queria passar agora para o Thiago. A Rafaela, queria chamar a Rafaela aqui para a mesa, porque ela vai falar um pouco mais sobre o bloqueio de cursos, porque, bom, ela é realmente uma estudante desses cursos noturnos, e ela poderia falar com muito mais propriedade do que eu, que sou só um integrado mesmo, sou só um ensino médio dentro de lá. Então, é isso. Enquanto a Rafaela não vem, acho que a gente podia passar, então, para o Thiago. Pode ser, Thiago? E aí, enquanto isso, a Rafaela vem até aqui, até a mesa. Pode ser? Vamos lá? Primeiramente, boa noite a todos os presentes aqui na sessão. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago, co-presidente do Grêmio Estudantil, e eu vou falar um pouco sobre algumas outras reivindicações do nosso Grêmio, do nosso movimento estudantil, para com o Centro Paula Souza. Eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão de outras reivindicações, e depois a Rafaela ela retorna com mais sobre o bloqueio, para explicar o que é o bloqueio e tudo mais. Para todos os que não frequentam a escola, é um pouco difícil de ver ou ficar sabendo de certas coisas, como, por exemplo, que algumas semanas atrás o nosso laboratório ele estava sem energia, porque ocorreu um roubo de fios lá. E ele ficou cerca de 5 meses, 6 meses sem energia. E isso acabou defasando o currículo escolar de todos os cursos, porque sem o laboratório não há aula prática, não há aula prática, logo eles não têm esse fundamento no currículo. Bom, isso acaba defasando todo o currículo, e foi mais por uma irresponsabilidade do Centro Paula Souza, que faltou com enviar essa verba para a gente acabar repondo esses fios, que são muito caros e não dá para repor com a verba que a ETCAP já recebe do centro. Outra coisa que indigna também, que nos deixa indignado no caso, é o abandono da escola, porque o centro ele envia cerca de R$6.000 por mês para a escola. Uma escola com 1.400 alunos e do tamanho da ETCAP. São R$6.000 para trabalhar com essa manutenção da escola, que leva muito dinheiro, inclusive. Então, R$6.000 seria pouco. E com esses R$6.000 não dá para fazer quase nada. Por isso que a direção ela tem sempre que estar fazendo campanhas de doação para a APM, porque a APM já é um dinheiro à parte que eles podem usar. E sem essa verba da APM também não daria para fazer nada. O mato da escola, por exemplo, estava enorme, sem cuidado, e o Grêmio fez um trabalho lá dentro, o Grêmio Estudantil fez um trabalho para a gente conseguir cortar para a gente conseguir cortar o mato do campo. A gente está trabalhando junto com o vereador Rubens Gás, que nos ajudou, né, nesse quesito de cortar o mato lá da escola. E a gente está revitalizando o campo, somente após esse trabalho do Grêmio Estudantil, porque se a gente fosse depender do governo, ia continuar abandonado por mais 10 anos. Outro abandono do centro com a escola é a falta da merenda adequada. A merenda seca que a gente recebe lá, que é bolacha e suco, geralmente, bolacha e leite, só veio também depois de muita luta, em 2016, que o Grêmio Estudantil deu início a essa luta da merenda, e eles enviaram
a merenda seca e continuaram nas promessas de que o almoço iria vir. Então, nessas promessas até hoje, 2019, mas eu acredito que que esse ano eles vão conseguir terminar e começar a dar o almoço e a janta. E a gente, por conta disso, a gente é obrigado a trazer a marmita de casa. A gente traz a marmita de casa porque os alunos do integrado ficam das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E ficar sem comer, ou dependendo da bolacha e do suco, não tem como. Só que existe outro problema nisso, porque a falta de marmiteiros. Por quê? Tem um marmiteiro que a gente coloca lá para esquentar a nossa marmita e o centro resolveu colocar mais um integrado, que é o curso que fica integral lá. Isso acabou causando uma superlotação no marmiteiro e na geladeira. Aí tem alguns alunos que não conseguem espaço no marmiteiro ou na geladeira e a sua comida acaba estragando dentro da mochila. E não tem como repor. Então, esse aluno provavelmente vai ficar das 7 da manhã às 4 da tarde sem comida. Ou seja, é uma falta de planejamento, eu diria, porque eles colocam um novo integrado sem ter espaço para colocar as marmitas. Outra coisa é os armários, que já estão um pouco degradados. E quando chove, algumas salas e laboratórios acabam ficando inundadas e não tem como usar. Outra falta de planejamento do Centro Paula Souza, eu diria. Outro caso de abandono. O laboratório piloto, que é o mais importante, pelo menos para o curso de Química, porque eu curso Química, eu não sei quanto aos outros cursos, o laboratório piloto, que é o mais importante, ele está só pela metade, porque metade dos equipamentos dele estão quebrados ou não tem conserto, e fica muito caro para a direção tentar arrumar. Então, é mais uma falta do Centro Paula Souza. E com tudo isso, como o João falou, a ETCAP ainda consegue um grande nível de aprovação, tem um grande nível intelectual, eu diria. Mas também por esforço dos alunos e dos professores. Então, todos estão, com certeza, de parabéns, que mesmo com esse abandono do Centro Paula Souza e a falta de infraestrutura, a gente consegue ser a melhor ETEC de todas. Obrigado. Obrigada, Tiago. Eu vou passar a palavra, então, para a Rafaela Franco, que é copresidenta do Grêmio e cursa o noturno no curso de Meio Ambiente e já cursou Biotecnologia. Antes da fala da Rafaela, eu só queria anunciar e agradecer a presença da Marcela Carboni, representando o gabinete do vereador Pedro Tourinho, e do professor José Vitório, do ETCAP, que também está aqui presente. Então, eu vou passar a palavra para a Rafaela Franco, para fazer suas considerações. Tá ligado? Pronto. Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui para representar o curso técnico de meio ambiente e também já fiz biotecnologia na ETCAP, e a gente está sofrendo com vamos colocar uma opressão tão grande da escola inteira, falando sobre os funcionários e os alunos, todo mundo. O curso técnico de meio ambiente, como meus colegas também já citaram, a gente está sofrendo com a opressão do fechamento do bloqueio do vestibulinho de meio de semestre, que o ETCAP já teve a retirada de uma sala. Então, seriam 2 salas de 40 alunos, foi retirada uma sala de 40 alunos. Eram 80 vagas, ficaram 40. E aí, o curso de meio ambiente tem duração de 1 ano e meio, os outros cursos têm duração de 2 anos. Durante esse semestre, desde o começo até aqui, o Centro Paula Souza veio comunicar com as coordenadoras referente ao bloqueio. E aí nós fizemos fizemos uma manifestação, também fizemos requerimentos, argumentos também de ex-alunos e algumas empresas também mandaram. O Centro Paula Souza não respondeu para a gente ficou numa espera durante 1 mês, mas eles não tiveram uma posição, não recebemos nenhuma resposta. Na quarta-feira, a coordenadora, no período noturno, a coordenadora reuniu toda a ETEC no auditório
e comunicou a gente que ela recebeu, via o WhatsApp de um aluno, que havia sido bloqueado 80 vagas, que seria Química possui 2 salas de 40 vagas cada uma e Meio Ambiente só tem uma sala. Havia tido bloqueio de uma vaga, uma sala de Química e a sala de Meio Ambiente. Então, para o vestibulinho de meio de semestre, que vai começar as inscrições agora, dia 3, não iria ter uma sala de Química e não iria ter Meio Ambiente, só no final do ano. A reclamação foi também pelo descaso do Centro Paula Souza, que não enviou um parecer para a escola. A coordenadora, que ela está como diretora agora, ficou sabendo, viu o WhatsApp por alunos sobre esse bloqueio. Nós também não fomos comunicados. E isso daí a gente ficou sem ter um parecer, sem saber o que fazer. Também, referente sobre a escola, meus alunos também comentaram sobre isso. A gente está com uma estrutura muito inadequada para a escola. A gente faz o possível para ter aulas. A gente também está sendo os melhores técnicos profissionais aqui de Campinas. A escola também tem, além de ser 40 vagas de meio ambiente, é uma das únicas escolas que tem uma estrutura para laboratório. Não tem como uma pessoa sair, ter aula teórica apenas, ir para um laboratório para ser profissional e não saber como utilizar isso dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Referente à parte dos outros cursos, a gente também tem a parte da evasão. O que acontece? Eles querem que entre 40 alunos e saiam 40 alunos. Toda essa parte da estatística, a gente sabe que não é possível isso. Tem uma margem de erro aí. Então, se entram 40 alunos, não tem como sair 40. Por quê? Pessoas passam na universidade, o ETCAP também forma mais de 60 alunos, já estão na Unicamp, façam universidade pública. Essa evasão dá de acordo com a passagem na faculdade, também tem alunos que conseguem emprego e também precisam sair, não dá de acordo com a carga horária do curso. E também tem a parte da logística. Alunos não conseguem passe, também não conseguem o meio de transporte para ir até a escola. Então, essa é uma das justificativas que a gente tem referente à parte que eles dão da evasão do curso. Entendeu? Acho que é só, né? Os alunos querem falar alguma coisa? Pode falar, a gente tem tempo ainda. Bom, eu queria dizer também, complementar a Rafaela nessa questão de evasão. A gente recebeu uns dados da direção de que 90% das pessoas que saem da ETCAP nos seus cursos técnicos são casos que são fora da alçada da direção, fora da alçada do Grêmio. Realmente... desses 90%, 50% é devido à infraestrutura e o outro é realmente por causa de problemas pessoais, de alguma coisa realmente que nem ela disse, de entrar em universidade e tudo mais. Mas é realmente o centro tirar realmente esses cursos da ETCAP, prejudicando o município só por causa dessa evasão. Não é justificável, porque, na realidade, essa evasão é causada por eles mesmos. Realmente, eles não cuidam da escola, que nem o Tiago mesmo citou, e os alunos eles começam a sair, eles começam a querer realmente sair, porque ela fica uma escola abandonada. Realmente, era isso que eu queria complementar sobre a questão. Posso fazer um questionamento? De repente, você já comenta. Essa questão da evasão, você estava falando que os motivos pelos quais os estudantes, porventura, podem vir a abandonar o curso são vários, entre eles, por exemplo, o problema do passe escolar. A gente tem uma passagem cara na cidade de Campinas, né? Isso é uma dificuldade, ou mesmo da questão da logística, né, de acesso, e a questão de estudantes, trabalhadores que acabam começando a fazer estão fazendo curso, arranjam emprego e na dificuldade de compatibilizar o trabalho com o ensino. A direção tem feito alguma medida, ou o Centro Paula Souza tem feito alguma medida para a gente tentar, ao invés de fechar os cursos, de tentar auxiliar os estudantes para evitar esse tipo de evasão? Existe alguma política nesse sentido? Porque talvez seja um caminho, né? Então, assim, diante dessa constatação de que está tendo evasão e que os motivos são esses,
meio mais correto, ao invés de bloquear o curso e não abrir o curso, seria a gente pensar políticas para que a gente consiga fazer com que os estudantes tenham condições de não sair, não evadir. Com certeza. Pelo menos o Centro Paula Souza ele não deu um parecer nem sobre os argumentos que a gente mandou para ele sobre o bloqueio do curso, mas em relação a isso também a gente não teve nenhuma resposta. Assim, eu estou na ETCAP, já vai fazer 4 anos. Eu fiz curso técnico em biotecnologia e agora eu curso em meio ambiente. Meu problema também, eu estou contando minha experiência própria, estou cursando técnico em meio ambiente noturno, consegui um emprego, só que as aulas começam às 18h55. Eu saio do meu trabalho às 7 horas. Então, eu também tenho uma dificuldade, mas eu tento ir. Porém, eu conheço tem alunos da minha sala que tiveram que sair do curso porque não conseguem, a carga horária também não dá de acordo com o horário do curso. Então, a gente também tentou conversar com a coordenação, só que a coordenação não pode interferir em relação a isso ao horário do curso. Então, não tem muito o que fazer. Eu faço o possível para poder chegar a tempo, para poder pegar as aulas dos professores, converso com os professores, dou o meu melhor, mas casos, né? Então, não é com todo mundo que isso aí pode dar certo. Tiago, quer comentar? Só para conceituar como a direção ficou sabendo do bloqueio, foi por meio do Grêmio Estudantil. Ou seja, o Centro Paula Souza respondeu primeiro o Grêmio Estudantil do que a direção. Eu, particularmente, acho que isso é um descaso, mostra como eles esquecem da nossa direção, como eles não ouvem muito a nossa escola. E a gente só conseguiu isso depois que a gente entrou em contato com o vereador Gustavo Peta, que também é presidente da Comissão de Educação, e enviou um memorando para o Centro Paula Souza, para a superintendência do Centro Paula Souza, exigindo respostas. Aí isso chegou primeiro a nós do que a direção. E foi assim que eles ficaram sabendo do bloqueio, de como funcionaria o bloqueio das 2 salas. Porque se não fosse por essa movimentação do Grêmio, eu acredito que provavelmente não teria tido uma resposta até agora, por causa mesmo desse descaso, e é basicamente isso que eu queria complementar. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Nós temos uns minutinhos ainda. A gente está comentando sobre uma escola que não está aqui, que não é de Campinas nem há 20, nem há 10 anos. A gente está falando de uma escola que tem mais de 40 anos, já formou bons profissionais ali, tem professores que já estudam na escola, mais de 60 anos, tem professores lá que dão aula ainda. Então, fechando um curso, fecha um aqui, fecha outro lá, vai acabar fechando a escola. Então, a gente está aqui lutando até hoje. Eu e meus colegas, a gente está aqui para que isso não aconteça. Então, a gente vai fazer o possível para que haja uma resposta, não só do Centro Paula Souza, mas de todas as pessoas que estão envolvidas com essa parte politicamente, para que a gente tenha uma resposta e que a gente consiga uma vitória em relação a isso. Porque a gente está lutando por todo mundo, tá? Então, não é 200 alunos, são 300 alunos, contando o pessoal do período integral, do pessoal noturno, funcionários e professores também que estão lá, que também vão sofrer, que essa geração vai sofrer um impacto também. Era isso que eu queria falar, pode ir. Obrigada. Querem falar mais alguma coisa? Pode Só falar. para complementar, eu acho que ninguém citou que, além disso tudo, quem é mais afetado também são os professores. Professores esses que vão perder a carga horária de um semestre inteiro, de 2 salas, o que é muita coisa, e provavelmente professores que vão perder toda a sua carga horária e vão perder o seu emprego. Então, é algo que a gente está correndo atrás, não só pela gente, mas sim por toda a escola, para o centro não acabar sabotando a gente mais uma vez. Bom, é isso. Eu agradeço, então, a presença dos estudantes, do João Valério, do Tiago e da Rafaela. Eu acredito que é muito importante a presença de vocês aqui para que a cidade tome conhecimento disso que está acontecendo. Essa é uma questão que afeta os professores e os estudantes da ETCAP, mas é uma questão que afeta a cidade como um todo, né? A cidade de Campinas, que tem um carinho muito especial
por essa escola, uma escola tradicional, que já formou gerações e gerações de pessoas aqui na cidade, que cumpre um papel de formação de técnicos bastante qualificados em profissões em que são aí profissões em que a cidade de Campinas tem demanda, que são profissões de ponta na área de tecnologia, na área de meio ambiente, que são, inclusive, profissionais que a gente pensa, quando a gente pensa o futuro, a gente pensa, né, o quão importante é a formação de técnicos em meio ambiente para a gente pensar um futuro. Então, isso é uma questão que impacta a cidade como um todo, e é importante que a gente faça, então, apoie e divulgue para que a cidade tome conhecimento, e as autoridades também divulguem, né, tomem conhecimento da situação que a gente está passando em relação não apenas ao bloqueio dos cursos, como foi bem mencionado agora para o vestibulinho do meio do ano, mas em relação a esses problemas de infraestrutura e todas essas questões que o Centro Paula Souza tem passado. Eu apresentei uma moção de protesto aqui na Câmara, que foi aprovada com o voto dos vereadores. Nós encaminhamos para a direção do Centro Paula Souza, e acredito que a gente vai ter que também avançar no debate sobre como que a gente combate a evasão escolar. A gente sabe muito bem que, para um estudante trabalhador, não é fácil conciliar o trabalho, o estudo. A gente sabe muito bem que as dificuldades logísticas de acesso ao Centro Paula Souza têm interferência, então, acredito também que a gente precisa aí pensar medidas de combate à evasão escolar, e que o cancelamento desses cursos, o bloqueio desses cursos, não é uma saída. Na verdade, isso vai aí, acompanha todo esse processo de enxugamento, de cortes que a gente tem visto na área da educação, e quando afeta uma escola de tão boa qualidade, uma escola que presta um serviço tão importante, e afetando principalmente os jovens trabalhadores, porque a gente está falando aí da impossibilidade de vários jovens trabalhadores se formarem. Não à toa, também, quando aconteceu o fechamento dos cursos do então governador Geraldo Alckmin, era também os noturnos que eram os principais cursos aí que estavam sendo afetados. Na verdade, a gente vê uma tendência de fechamento de cursos noturnos, o que fere aí o direito à educação de todo jovem trabalhador, porque a gente sabe que uma boa parte da nossa juventude, e não apenas a juventude, né, mas às vezes os mais velhos que querem voltar a estudar, mas a gente sabe que muita gente aí precisa fazer o curso noturno, porque é obrigado pelas condições de vida das famílias de trabalhar e estudar, e isso afeta exatamente os mais pobres, que não têm condição aí de ter uma família que banque o curso. Mas eu agradeço a presença aqui de vocês, dos estudantes, agradeço a presença de todo mundo que acompanhou, dos professores, dos estudantes que estão aí acompanhando também muito de perto. Parabenizo o Grêmio Orestes Augusto de Toledo, né, que dá nome aí do professor Orestes, que é uma figura importante aqui da nossa cidade, e parabenizo pela luta, pela movimentação. O Grêmio, os estudantes têm mostrado muita maturidade no tratar essa questão, que é uma questão que afeta não apenas os estudantes, mas a cidade como um todo. É isso, então, a gente encerra agora a primeira parte da sessão. Obrigada. Bom, portanto, terminou agora mesmo essa primeira parte deste debate sobre o bloqueio de duas salas da Escola ETCAP, a Escola Técnica de Campinas. Uma sala de Química e a outra de Meio Ambiente, sendo que de Química duas salas funcionavam, portanto, ficando apenas uma sala. Eu converso agora com a vereadora Mariana Conte, ela que é do PSOL, que foi a responsável por esse debate, fazer uma análise daquilo que foi exposto, vereadora, por esses estudantes, principalmente pelo motivo alegado pela direção, a superintendência do Centro Paula Souza, de que o fechamento se deve à evasão escolar.
Sim, eu fiz questão de convidar os estudantes do Grêmio para estarem aqui conversando, apresentando. Em primeiro lugar, porque eu acho que é muito importante que os estudantes sejam ouvidos. A gente tem uma tradição das nossas instituições escolares de tratar os estudantes como sujeitos passivos, como se eles não tivessem voz, como se eles não tivessem, digamos assim, capacidade, inclusive, de opinar em relação às políticas que são adotadas na rede escolar. E nós vimos aqui que eles têm muita maturidade, que estão acompanhando e com preocupações legítimas, e eles estão se organizando. Então, achei, primeiro motivo, a importância de dar voz para os estudantes. Em segundo lugar, é uma política um pouco, quer dizer, bastante questionável do ponto de vista do garantia do direito à educação, porque o argumento usado é a evasão escolar. A primeira medida para combater isso, seria importante fazer um levantamento do motivo por que os estudantes estão evadindo, né? Porque são cursos noturnos, você tem muitos estudantes trabalhadores, essa questão da compatibilização do horário poderia ser uma política administrativa, por exemplo, da alteração, da mudança do horário ou de uma flexibilização do horário, não sei. Acho que a gente precisaria dialogar sobre isso, né? O próprio passe escolar, a gente sabe que a ETCAP ela fica numa região de uma logística não muito fácil, né? E os estudantes têm que pegar ônibus. A gente tem uma passagem cara na cidade, então tudo isso seria importante que fizesse um levantamento dos reais motivos pelos quais os estudantes estão evadindo e pensar políticas, inclusive políticas conjuntas municipais aqui, para que a gente pudesse combater essa evasão e não fazer o bloqueio, né? Não cortar salas de cursos aí que tem uma tradição, de cursos que estão aí de uma formação de profissionais, seja para o mercado de trabalho na região de Campinas e mesmo para a formação de estudantes aí que vão entrar nas universidades públicas. Eles bem colocaram, a ETCAP é uma escola das que mais aprova estudantes nas universidades públicas, inclusive na Unicamp. Então tudo isso tem que ser mantido, preservado, e eu acredito que é possível a gente pensar outras saídas, não o fechamento. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Bom, portanto, essa foi a primeira parte deste debate sobre o bloqueio de cursos noturnos da Escola Técnica de Campinas, a ETCAP. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima. TV Câmara, Campinas.